Ô, João, esse modelo de vocês, né, de atuação, ele é cheio de curvas e até muito riscos, né? E aí, sendo bem direto e pragmático, o que te move seguir um modelo de negócio como esse? Eu sou movido a desafios, sempre fui. E no começo a gente sabia que não ia ser fácil. Em 2015, quando a gente estruturou e pensou em atender o estágio Em 2015 pré-seed, ainda nem tinha tantos nomes, né, não para tinha. enquadrar isso. Cara, em 2011 eu comecei a fazer investimento profissional, né? E eu me lembro que eu ajudei a fundar uma entidade de anjo, junto com a chamada Anjo do Brasil, e evangelizei muitos investidores anjo empresários a se transformarem em investidor anjo. Então eu tenho um papel, né, de formação, de educação muito forte na minha carreira. O meu livro Smart Money, um dos meus livros, são 8, um dos meus livros Smart Money foi o primeiro livro em português para falar de captação de investimento no Brasil. Então, assim, de verdade eu tenho uma participação efetiva na educação e na distribuição desse tema, digamos, no Brasil. Agora, quando nós abrimos a Bossa em 2015, eu já era anjo. Então, eu já fazia um papel de apoiar, de educar, de ajudar no começo da necessidade do empreendedor. E como eu fui empreendedor, ninguém me deu a mão, ninguém me apoiou, ninguém me ajudou. Então foi meio que meio que um desabafo. Eu vou fazer o que ninguém nunca fez por mim. Resolver a dor que eu tive lá atrás e comecei a desenvolver a mesma coisa e funcionou, né? E comecei também a trazer mais e mais empresários para fazer investimento em startup. E aí foi que a gente decidiu focar na tese pré-seed, que essa é uma tese após investimento anjo e antes do seed do Série A. Mas as pessoas não sabem que essa tese pré-seed, ela foi muito bem estudada. Para você ter uma ideia, nós temos eu pesquisei 8 estudos mundiais publicados em universidades, em artigos científicos, técnicos, com resultados de venture capital e investimento em startup nos últimos 10 anos. Na época do estudo, ou seja, em 2015, 2016, a gente fez esse estudo, o que tinha acontecido 10 anos atrás. Estudamos 50 venture capital, com mais de 1.000 investidas, e o que aconteceu com essas 1.000 empresas. E o resultado de cada VC desses 50 venture capital. Então, a gente se surpreendeu que o melhor resultado estava no estágio inicial, no chamado early stage, e não no late stage. O risco é mais alto, mas potencial também. Exatamente. Exatamente. Esse é um negócio de convexidade, isso é um investimento convexo, isso é um investimento de opcionalidade e trabalha muito na diversificação. Então, por isso que nós decidimos, além da vocação de ser anjo, a gente fez o estudo, ou seja, não é, com todo respeito à palavra, eu não sei nem outra palavra para dizer isso, esse palavrão, e não é um palavrão, não me ouça mal, mas um tipo de espécie de... As pessoas achavam que era porra louquice. Sim, é um termo técnico. Eu ouvi muito esse nome, né? Você nunca vai dar resultado, você não vai conseguir atender essas empresas, você não vai conseguir pegar na mão, você não vai... E, de certa forma, eles tinham todos razão. Tinham todos razão, porque foi muito difícil mesmo. Eu concordo com a sua pergunta, porque foi uma decisão muito ousada e muito arriscada, mas que a gente, como empreendedor, a gente ganha dinheiro resolvendo problemas, ganha dinheiro ultrapassando desafios, ganha dinheiro desenvolvendo soluções para oportunidades. E foi o que a gente fez. O mercado precisava disso. O mercado tinha esse problema, que era um gap. Tinha dinheiro para Série A, mas não tinha dinheiro para pré-seed e seed. Não existia nenhum VC fazendo isso. Então a gente vai fazer. Por que não? Por que não? Se fosse fácil, né? Mas não era. O Join VC, que é o nosso pool aqui, né, em parceria com a Bossa Nova, justamente nasceu com essa essência, que nós identificamos isso em Joinville. Não tem ninguém investindo nesse estágio. E o empreendedor precisa pra caracas nesse estágio. Que Fabiano, você hoje você sabe, né? Que é o meio como se fosse o cara estivesse no meio da piscina, né? Ele nada para qual lado? Para um lado, para o outro, né? Então aí vem o Join VC, vem o Join Valley e meio que joga uma boia nele, ou então a pega e ajuda,
esse cara ir para um lado ou para o outro, né? Então é o que a gente faz, e foi o que vocês estão fazendo agora aqui em Santa Catarina, e foi o que a gente resolveu fazer lá atrás. Mas hoje, com todo respeito ao Join Valley, é mais simples e mais fácil fazer, porque tem case, né? Tem track record, como a gente chama, tem parâmetro. Naquela época não tinha, então muita gente nos chamava meio de loucos, mas são os loucos que fazem acontecer as coisas, né? São loucos que conseguem, ou se dão muito mal, ou se dão muito bem. Isso, né? A história mostra muito Mostra bem total isso, né, velho? Então foi o que aconteceu com a Bossa. A gente sabia que poderia dar muito errado, né? Então o que a gente faz para dar menos errado e um pouco mais certo? E aí tem uma fórmula e tem um segredo, que eu também não conto muito isso, acho que nem nos meus livros tem isso, que foi o seguinte: conforme a gente foi fazendo os primeiros investimentos, a gente foi mapeando os principais gargalos e os principais erros no começo. Não é uma espécie de validação, não. É como porque a gente nem validou, a gente saiu fazendo, né? Mas foi assim, o que esse empreendedor precisa, o que ele quer, e o que está errado aqui, o que a gente não consegue atender. Aí começamos a estruturar a empresa baseado nisso. Mas nós tínhamos uma outra situação. Nós não tínhamos muito dinheiro, eu tinha um portfólio já na física, e o Pierre também, a gente não tinha tanto dinheiro para fazer tantos investimentos, e só que a gente tinha um projeto inicial, que era atender essas startups e continuar investindo. Então, quando chegou no final de 2016, a gente já tinha 100 investimentos. Então, já dá para mapear muito bem o que estava dando certo, o que estava dando errado. E aí, foi aí que veio o sonho impossível das teses das 1000 empresas. Foi o tese das 1000 startups.